E se eu te disser que por mais de 1500 anos, bilhões de pessoas estiveram adorando no lugar errado, que o verdadeiro Monte Sinai, o local sagrado onde Moisés subiu em chamas, onde Deus entregou os 10 mandamentos que mudaram a humanidade para sempre, não está onde todo mundo pensa que está? Prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje vai abalar tudo o que você acreditava sobre história bíblica, arqueologia sagrada e a maior conspiração religiosa dos últimos séculos. Estou falando de uma montanha misteriosa no coração da Arábia Saudita, cercada por soldados armados, com acesso totalmente proibido, e que carrega todas as marcas físicas descritas na Bíblia. Antes de continuarmos, se você quer descobrir segredos arqueológicos explosivos que podem revolucionar nossa compreensão da história sagrada, deixe seu like agora mesmo e ative o sininho das notificações. Porque o que vou te mostrar hoje não vai passar nos noticiários tradicionais. Meu nome é Pérolas da Eternidade, e eu passei os últimos 3 anos investigando uma das descobertas mais polêmicas e revolucionárias da arqueologia moderna. Uma descoberta que pode derrubar séculos de tradição religiosa, destruir uma indústria de turismo de bilhões de dólares, e revelar que tudo o que nos ensinaram sobre o Êxodo pode estar fundamentalmente errado. Imagine por um momento a magnitude disso. Milhões de peregrinos cristãos, judeus e muçulmanos visitaram o que acreditavam ser o Monte Sinai no Egito. Mosteiros ancestrais foram construídos, tradições milenares estabelecidas, fortunas investidas em turismo religioso. Papas fizeram peregrinações, rabinos conduziram cerimônias sagradas, arqueólogos construíram carreiras inteiras baseadas nessa localização. Mas e se tudo isso foi baseado no maior erro geográfico da história religiosa? E se a montanha real, a verdadeira testemunha dos milagres de Moisés, estivesse escondida no deserto árabe, protegida por guardas militares e envolta em décadas de sigilo governamental? Quando comecei esta investigação, confesso que era profundamente cético. Como pesquisador sério da história bíblica, sempre confiei nas fontes acadêmicas tradicionais, nos consensos estabelecidos, nas descobertas oficialmente reconhecidas. Afinal, como milhares de estudiosos respeitados poderiam estar errados por tanto tempo? Mas os fatos que descobri, as evidências fotográficas que consegui, os testemunhos que coletei e as inconsistências gritantes que identifiquei me deixaram literalmente sem palavras. E hoje, pela primeira vez, vou compartilhar tudo isso com você. Me conta aqui nos comentários antes de continuarmos. Você já visitou o Monte Sinai tradicional no Egito? Já teve aquele sentimento estranho de que algo não batia direito? Ou sempre teve curiosidade genuína sobre onde realmente aconteceram os eventos bíblicos mais transformadores da história humana? Porque suas experiências e intuições podem ser mais certeiras do que imaginávamos. A montanha que vou te apresentar hoje se chama Jebel Aulaus, que significa Montanha das Amêndoas em árabe. Ela está localizada no extremo noroeste da Arábia Saudita, numa região antiga e misteriosa que a Bíblia identifica claramente como Midian. E aqui está o primeiro choque que vai derrubar suas certezas. A própria Bíblia, lida cuidadosamente, nunca disse que o Monte Sinai ficava no Egito. Isso mesmo que você ouviu. Releia Êxodo com atenção, analise as referências geográficas, trace as rotas descritas, e você vai descobrir algo perturbador. Nossa tradição religiosa colocou o Monte Sinai num lugar que contradiz as próprias escrituras que afirma seguir. Vamos aos fatos bíblicos incontestáveis que a tradição religiosa mainstream simplesmente ignora ou distorce. Primeiro, Moisés, depois de matar um feitor egípcio, fugiu diretamente para a terra de Midian, Êxodo 2:15. Não fugiu para a península do Sinai no Egito. Fugiu para a Arábia, para uma terra estrangeira, para um lugar seguro onde os egípcios não o encontrariam. Segundo, em Midian, Moisés não só se escondeu temporariamente. Ele se estabeleceu completamente. Casou-se com Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian. Teve filhos. Cuidou de rebanhos. Permaneceu ali por 40 anos completos da sua vida. Sua vida adulta inteira foi vivida na Arábia, não no Egito. Terceiro, a sarça ardente, aquele momento transformador onde Deus primeiro falou com Moisés, estava localizada no lado oeste do deserto, perto do Monte Horebe, Êxodo 3:1. Moisés já estava em Midian, já estava na Arábia, quando teve esse encontro divino. O monte de Deus já estava ali, no território midianita. Quarto, e talvez o mais explosivo de todos, o apóstolo Paulo, escrevendo sob inspiração divina em Gálatas 4:25, afirma categoricamente que Agar representa o Monte Sinai na Arábia. Na Arábia. Não no Egito, não na península do Sinai, mas especificamente na Arábia. Como é que séculos de tradição religiosa simplesmente ignoraram essa referência bíblica cristalina? Pause por um segundo e absorva o que isso significa. Se você está assistindo até aqui,
Provavelmente está começando a sentir aquela sensação desconfortável de que algo que você sempre acreditou pode estar completamente errado. E isso é exatamente o que devemos sentir quando estamos diante da verdade genuína, confrontando tradições humanas confortáveis. Mas as contradições da localização tradicional vão muito além da geografia bíblica. Vamos falar sobre arqueologia real, evidências físicas tangíveis, marcas que deveriam existir se os eventos descritos em Êxodo realmente aconteceram. A Bíblia descreve que 2 milhões de israelitas acamparam ao pé do Monte Sinai por quase um ano inteiro. 2 milhões de pessoas. Com seus rebanhos, seus pertences, suas famílias. Isso seria uma das maiores concentrações humanas da antiguidade, uma verdadeira metrópole temporária no deserto. Onde estão as evidências arqueológicas dessa ocupação massiva no suposto Monte Sinai egípcio? Onde estão os vestígios de fogueiras, os fragmentos de cerâmica, os restos de ferramentas, os sinais de pastoreio intensivo? Onde estão as evidências de 2 milhões de pessoas vivendo num local por quase 12 meses? A resposta é constrangedora. Elas simplesmente não existem. Décadas de escavações arqueológicas na região do Sinai egípcio não conseguiram produzir evidência convincente de uma ocupação desta magnitude. Mas não é só isso. A Bíblia descreve eventos sobrenaturais que deveriam ter deixado marcas físicas permanentes. Fogo descendo do céu. Uma montanha fumegando e tremendo. Rochas sendo fendidas por poder divino. Altares sendo construídos. Barreiras sendo estabelecidas. Agora, olhe estas imagens de satélite exclusivas de Jebel al-Laus que consegui através de contatos especializados. Você está vendo o cume completamente enegrecido, carbonizado, como se tivesse sido submetido a temperaturas extremas que literalmente queimaram a superfície da rocha. Os picos vizinhos, pertencentes à mesma formação geológica, permanecem com sua coloração natural de granito. Apenas este cume específico está visualmente queimado. Êxodo 19:18 descreve com precisão cirúrgica: o Monte Sinai fumegava completamente, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Coincidência? Formação natural? Ou estamos vendo as marcas físicas reais de um encontro sobrenatural preservadas na pedra por mais de 3.000 anos? Me diga nos comentários agora, o que você está sentindo neste momento? Curiosidade científica? Ceticismo saudável? Empolgação espiritual? Ou aquele frio na barriga de quem está descobrindo que tudo pode ser diferente do que sempre acreditou? Porque eu garanto para você, o cume queimado é apenas o começo desta investigação explosiva. O que descobrimos espalhado ao redor desta montanha proibida vai fazer você questionar não só a arqueologia tradicional, mas a própria natureza da verdade histórica e religiosa. Vou te mostrar evidência por evidência, pedra por pedra, marca por marca. Rochas fendidas que jorram água em desertos secos. Altares de pedra construídos com precisão bíblica. Gravuras de bezerros que contam a história da rebelião dourada. Barreiras antigas que ainda marcam o perímetro sagrado onde nenhum homem comum podia pisar. E mais perturbador ainda, vou te mostrar por que essa montanha está cercada por soldados armados, porque é uma zona militar ultra-secreta, porque pesquisadores que tentam investigá-la são presos e deportados, e porque até as imagens de satélite da região são deliberadamente censuradas e distorcidas. Se você está fascinado e ao mesmo tempo perturbado como eu fiquei quando descobri tudo isso, você precisa compartilhar este vídeo com alguém que também está buscando a verdade real por trás das tradições religiosas. E se ainda não se inscreveu no canal, este é literalmente o momento mais importante para fazer isso, porque este vídeo é apenas o primeiro de uma série completa sobre descobertas arqueológicas que estão silenciosamente revolucionando nossa compreensão da história sagrada. Estamos prestes a entrar numa jornada que vai te levar desde as evidências físicas mais impressionantes até as conspirações mais sombrias. Uma jornada que pode mudar para sempre sua maneira de ler a Bíblia, de entender a história e de encarar a relação entre fé e evidência científica. A verdade está enterrada nas areias do deserto árabe há mais de 3 milênios. E finalmente, nossa geração pode ser a primeira a desenterrá-la completamente. Preparado? Então vamos começar nossa expedição ao verdadeiro Monte Sinai. #hashtag Bloco 1. As evidências físicas que vão te chocar se você chegou até aqui neste vídeo explosivo, é porque você realmente quer descobrir a verdade, não importa quão desconfortável ela seja. E eu posso garantir que as evidências físicas que estou prestes a te mostrar em Jebel al-Laus são tão precisas, tão detalhadas, tão perfeitamente alinhadas com as descrições bíblicas que é literalmente impossível ignorá-las com honestidade intelectual. Vamos começar com a descoberta que me fez perder o sono por semanas. Em Êxodo 17, encontramos uma das cenas mais dramáticas de todo o Antigo Testamento.
O povo de Israel, recém-liberto da escravidão egípcia, estava literalmente morrendo de sede no deserto árido. Crianças chorando, idosos desfalecendo, rebanhos agonizando. A situação era desesperadora. E então Deus deu uma ordem aparentemente impossível a Moisés. Pegue sua vara, a mesma que abriu o Mar Vermelho, vá até uma rocha específica em Horebe, e bata nela. E dessa rocha seca, no meio do deserto mais árido do mundo, jorraria água suficiente para saciar 2 milhões de pessoas e seus animais. Agora, prepare-se para o que vou te mostrar. Nas coordenadas exatas descritas na investigação de Jebel Aulaus, no meio do deserto da Arábia Saudita, existe uma formação rochosa que desafia qualquer explicação natural convencional. É uma rocha de granito maciço com mais de 18 metros de altura, perfeitamente rachada ao meio de cima a baixo, como se tivesse sido cortada por uma força sobrenatural. Não é uma fenda natural causada por erosão ou atividade tectônica. É uma divisão limpa, precisa, que expõe o interior cristalino da rocha como se alguém tivesse usado um machado gigantesco para parti-la. Mas aqui está o detalhe que me deixou literalmente sem fôlego. Na base dessa rocha rachada, você pode ver claramente, e isso está documentado fotograficamente, canais profundos esculpidos na pedra pela força de um fluxo de água antigo e massivo. Canais de erosão hídrica numa região onde a precipitação anual é praticamente zero. Como geólogo ou pessoa racional, como você explicaria a existência de marcas de erosão aquática numa das regiões mais secas do planeta? Como você justificaria canais de água esculpidos em granito sólido numa área onde não chove há décadas? Deixe sua teoria científica nos comentários, porque eu estou genuinamente curioso para ouvir explicações alternativas. E não para por aí. A descrição bíblica fica ainda mais específica e verificável quando chegamos aos eventos do Monte Sinai propriamente dito. Êxodo 24:04 registra com precisão de engenheiro: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e, levantando-se pela manhã, edificou um altar ao pé do monte 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Um altar, 12 colunas, representando as 12 tribos, no pé da montanha. E o que descobrimos exatamente ao pé de Jebel Aulaus? Um altar construído com pedras grandes e planas, dispostas com precisão arquitetônica, cercado por estruturas que correspondem exatamente à descrição bíblica. Mas o que torna essa descoberta absolutamente arrepiante são as gravuras encontradas espalhadas ao redor dessa área ritual. Imagens de touros, bezerros, figuras bovinas esculpidas na rocha com técnicas artísticas que não são características da cultura árabe tradicional, mas que são assustadoramente familiares quando lemos Êxodo 32, que relata como os israelitas, impacientes com a demora de Moisés no monte, decidiram criar seu próprio Deus. Faze-nos deuses que vão adiante de nós, disseram a Arão. E ele coletou os ornamentos de ouro do povo e moldou um bezerro dourado para adoração. Imagine a cena com todos os seus detalhes dramáticos. Moisés está há 40 dias no cume da montanha fumegante, recebendo diretamente de Deus as tábuas da lei que iriam transformar a humanidade para sempre. Lá embaixo, o povo, dominado pelo medo, pela impaciência e pela influência da idolatria egípcia que tinha estado enraizada em suas mentes por 400 anos de escravidão, decide rejeitar o Deus invisível e criar um Deus visível, tangível, controlável. Quando Moisés finalmente desce da montanha, carregando as tábuas escritas pelo próprio dedo de Deus, ele encontra o povo dançando no ao redor de um bezerro de ouro, entregue à orgia religiosa mais degradante da história bíblica. Em sua ira justa, ele quebra as tábuas sagradas e destrói o ídolo. E ali, gravadas permanentemente na pedra ao redor do altar de Jebel Aulaus, estão as imagens dos touros e bezerros, não como arte decorativa aleatória, mas como memória perpétua de um momento de rebelião que marcou traumaticamente a consciência nacional de Israel. Essas gravuras são literalmente a lembrança petrificada do pecado mais vergonhoso do povo escolhido. Mas talvez a evidência mais emocionante e espiritualmente impactante seja o que encontramos relacionado às barreiras sagradas que Deus ordenou estabelecer ao redor da montanha. Êxodo 19:12 registra as instruções divinas com clareza absoluta, e estabelecerás limites ao povo ao redor, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, ou de tocar o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Não foi crueldade divina. Foi proteção sagrada. A santidade de Deus é como fogo consumidor para seres humanos não purificados. As barreiras não eram para manter Deus longe do povo, mas para manter o povo vivo na presença de Deus. E surpreendentemente, milagrosamente, ao redor da base de Jebel Aulaus, ainda existem, depois de mais de 3.000 anos, fileiras organizadas de pedras cuidadosamente posicionadas, formando um perímetro claro e deliberado ao redor da base da montanha sagrada. Essas estruturas não se parecem nem um pouco com ruínas de habitações antigas, muros defensivos militares, ou cercados para animais.
São marcadores, marcos, limites. Uma linha física que declara, até aqui, mas não além. Pense na profundidade espiritual disso. Por que povos antigos investiriam tempo e energia para construir uma barreira de pedras ao redor de uma montanha geograficamente irrelevante? Por que criar um perímetro de proteção ao redor de um pico comum do deserto? A menos que eles soubessem, com absoluta certeza, que ali havia acontecido algo tão sagrado, tão poderoso, tão transformador que a própria terra permanecia consagrada para sempre. A Bíblia também nos informa que aproximadamente 2 milhões de israelitas, homens, mulheres, crianças, idosos, acamparam diante do Monte Sinai por quase um ano completo. Com eles vieram rebanhos de ovelhas, cabras, gado, jumentos. Foi uma das maiores concentrações populacionais da antiguidade, uma metrópole móvel no coração do deserto. Para sustentar essa multidão por tanto tempo, seria necessário um vale amplo e espaçoso, com acesso garantido a fontes de água, áreas de pastagem para os animais, e espaço suficiente para organizar o acampamento tribal descrito detalhadamente em números. E adivinhe o que descobrimos na região de Jebel al-Laus. A planície ao redor da montanha é uma das maiores e mais adequadas de toda a região, com evidências claras de antigos sistemas de poços, vestígios de áreas de pastagem e capacidade geográfica real para acomodar uma população desta magnitude. Mais uma coincidência impossível para ser ignorada. Quantas coincidências arqueológicas, geográficas, geológicas e culturais são necessárias antes de admitirmos honestamente que talvez não sejam coincidências? Deixe sua análise racional nos comentários. Estou genuinamente interessado em ouvir como vocês estão processando essas evidências acumulativas. E aqui está um detalhe que literalmente me deu calafrios quando descobri. Os beduínos locais, que vivem nessa região há gerações incontáveis, nunca chamaram esta montanha apenas pelo seu nome geográfico moderno de Jebel al-Laus. Eles a conhecem, tradicionalmente, oralmente, culturalmente, como Jabal Musa, que significa, literalmente, a montanha de Moisés. Eles sempre souberam. A memória popular, transmitida de pai para filho através de séculos, preservou o que a academia oficial e a tradição religiosa institucional conseguiram perder ou distorcer. A verdade estava ali o tempo todo, guardada na sabedoria simples de povos do deserto que nunca leram livros de teologia ou arqueologia, mas que mantiveram viva a lembrança real dos eventos que transformaram aquela montanha numa testemunha eterna da manifestação divina. Se essas evidências estão te impactando e questionando tanto quanto me impactaram quando as descobri pela primeira vez, você precisa entender por que essa descoberta revolucionária está sendo sistematicamente escondida do mundo. Por que soldados armados cercam esta montanha com segurança militar? Por que ela é tratada como zona ultra-secreta? Por que pesquisadores independentes que tentam investigá-la são presos, deportados e banidos? A resposta para essas perguntas vai te chocar ainda mais profundamente do que todas as evidências arqueológicas que acaba agora chegamos à parte mais perturbadora desta história. Se as evidências são tão convincentes, se a montanha está ali, visível por satélite, documentada por exploradores, por que o mundo não sabe disso? Jebel al-Laus não é um ponto turístico. Não há estradas pavimentadas, guias turísticos ou lojinhas de souvenirs. Na verdade, é exatamente o oposto. É uma das áreas mais rigorosamente controladas da Arábia Saudita. Postos militares controlam todos os acessos. Pesquisadores que tentaram investigar a região foram detidos, interrogados e tiveram seus equipamentos confiscados. Alguns foram ameaçados de prisão. Por que tanto sigilo em torno de uma montanha comum? O que há de tão perigoso em deixar arqueólogos estudarem algumas rochas antigas? Mas fica ainda mais estranho. Abra o Google Earth agora e tente ver Jebel al-Laus com clareza. Você vai notar algo bizarro. Enquanto o resto da Arábia Saudita aparece em alta resolução, esta área específica está borrada, pixelizada ou com resolução suspeitamente baixa. Não há bases militares conhecidas ali. Não há instalações petrolíferas. Não há nada que justifique sigilo militar a não ser que haja algo que não querem que vejamos. Agora vamos falar sobre dinheiro, porque é sempre sobre dinheiro. O turismo religioso no Egito movimenta bilhões de dólares anualmente. O mosteiro de Santa Catarina, construído ao pé do suposto Monte Sinai, recebe milhares de peregrinos todo ano. Se for confirmado que o verdadeiro Monte Sinai está na Arábia Saudita, imaginem o impacto. A indústria turística egípcia perderia uma de suas principais atrações, séculos de tradição religiosa precisariam ser revistos, bilhões em investimentos se tornariam obsoletos, mas o dinheiro é só a ponta do iceberg. Igrejas construíram doutrinas inteiras ao redor da localização tradicional. Obras de arte, hinos, tradições, tudo baseado na imagem do Monte Sinai egípcio. Admitir que estavam errados por mais de 1000 anos.
Isso exigiria uma humildade institucional que raramente vemos. E o mundo acadêmico? Por décadas, estudiosos respeitados descartaram a teoria do Sinai na Arábia como especulação extremista. Livros foram escritos, teses defendidas, carreiras construídas sobre a localização tradicional. Reconhecer o erro não é apenas uma questão de orgulho, é uma questão de credibilidade institucional. Quando comecei a pesquisar isso, entendi por que tantas pessoas preferem ignorar essas evidências. É mais confortável manter a versão oficial do que enfrentar a possibilidade de que tudo o que nos ensinaram estava errado. Mas aqui está algo fascinante. Lucas 8:17 diz que nada há de oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido. Não é curioso que essa descoberta esteja vindo à tona justamente agora, na era dos satélites, da internet, das redes sociais, quando é impossível manter segredos para sempre? Vocês acham que é coincidência que nossa geração esteja descobrindo isso? Ou será que há um propósito maior? Deixem suas reflexões nos comentários. Se você chegou até aqui, você faz parte de um grupo seleto de pessoas que não tem medo da verdade, mesmo quando ela é desconfortável. E agora você tem uma escolha a fazer: vai ficar calado sobre isso? Ou vai ajudar a espalhar uma descoberta que pode mudar nossa compreensão da história? Sua missão: se escolher aceitar, compartilhe este vídeo com todos que precisam ver. Comente sua opinião. Quero saber se você acredita ou se ainda está cético. 3. Se inscreva e ative as notificações, porque vou trazer mais descobertas que vão abalar suas convicções. 4. Pesquise por conta própria. Não acredite só em mim, investigue. A verdade não teme investigação. Se o que apresentei hoje está errado, a pesquisa vai provar. Mas se está certo, se realmente encontramos o verdadeiro Monte Sinai escondido no deserto árabe, então estamos vivendo um momento histórico. E você, que assistiu até o final, faz parte dessa descoberta. No próximo vídeo, vou te mostrar outras descobertas arqueológicas na Arábia Saudita que confirmam rotas bíblicas que sempre achamos que eram mitos. Prepare-se para ter sua mente explodida novamente. Até lá, continue questionando, continue investigando, e nunca aceite nada só porque sempre foi assim. Um abraço, e nos vemos no próximo vídeo.